Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Todas as quartas-feiras estamos juntos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar a inteligência e instinto. Antes de começarmos com o estudo do Livro dos Espíritos, vamos fazer aqui uma passagem para o livro da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E no capítulo 3, o bem e o mal, no número 11, temos o instinto e a inteligência. Tem aqui duas definições. Começa assim. Qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será um instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar e se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário, que a planta trepadeira se enrosca em torno daquilo que lhe serve de apoio ou lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados de que lhes convém ou prejudica, que buscam conforme a estação os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo a espécie, leitos macios e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar as presas que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas, que são providas, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos, que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Agora vamos para a inteligência, que é o ponto 12. Diz assim: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. Ou seja, a inteligência é livre, o instinto não é. O instinto é o guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples facto de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Essa é uma breve, não lemos todo o ponto 12, porque é muito mais comprido, mas lemos aquilo que era necessário para entender o instinto e a inteligência. E agora agora começaremos com as perguntas do Livro dos Espíritos, e diz assim, a pergunta número 71 diz assim: a inteligência é um atributo do princípio vital? A inteligência é um atributo do princípio vital? E a resposta é não, visto que as plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. A inteligência e a matéria são independentes. Já que um corpo pode viver sem inteligência,
mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessário a união do corpo para dar inteligência à matéria animalizada. E vamos fazer aqui, antes de falarmos qualquer coisa, vamos ler aqui a nota. A nota de Kardec diz assim: inteligência é uma faculdade especial própria de algumas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consequência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem às necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, os corpos brutos. 2. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas privados de inteligência. 3. Os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e que possuem ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então, aqui na primeira pergunta, ele fala sobre a pergunta era se a inteligência era um atributo do princípio vital. E já vimos que não é. Uma vez que as plantas, elas vivem, mas não pensam, não é? E depois temos aqui, na nota de Kardec, ele faz aqui algumas anotações, ou melhor, algumas diferenças. Temos aqui os seres inanimados, que são constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade e sem inteligência. Depois nós temos os seres animados que não pensam, são formados de matéria e dotados de vitalidade, né? Mas privados de inteligência. Já estamos a ver aqui que dentro dos seres, dentro daqueles que têm vitalidade, não têm inteligência, não é? E depois temos, em terceiro lugar, os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidades e que possuam ainda um princípio inteligente. Então, o que é o princípio inteligente? O princípio inteligente é o espírito, porque o espírito é o princípio inteligente do universo, não é? Então, o princípio inteligente é o espírito. Então, esses últimos seres que são dotados do princípio inteligente, embora, vamos dizer assim, o princípio inteligente não é necessariamente o espírito. O princípio inteligente vai se individualizar mais tarde e tornar-se espírito. Porque antes dele se individualizar, ele é apenas o princípio inteligente. Não é? E não é necessariamente o espírito. Mas estamos a falar do homem. Porque o homem, que é já um espírito, ele tem o princípio inteligente. A pergunta 72 diz: qual é a fonte da inteligência? E a resposta é: nós o dissemos, a inteligência universal. Então, ele está a dizer que a fonte da inteligência é a inteligência universal. Pois temos que saber aqui que inteligência universal é essa. A linha A diz assim: poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como aure e assimila o princípio da vida material? E a resposta: isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Continua: além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar e esta, no momento, é uma delas. Já estamos a dizer aqui que nem tudo é para nós sabermos já. E, no caso, esta questão é uma delas. Vamos então para a pergunta 73. O instinto é independente da inteligência? E a resposta é não.
precisamente pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm suas necessidades. Tal como lemos logo na introdução, já falamos sobre isso, das plantas, os animais e depois também o homem, né? Mas já lemos isto logo no princípio. Se tiver alguma dúvida, retorna lá para a parte inicial onde lemos a introdução no livro da Gênesis. No seu capítulo 3, o bem e o mal, no seu número 11. Então, a pergunta 74 diz assim: pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde termina um e onde começa outra? E a resposta é não, pois frequentemente eles se confundem. Porém, podem distinguir-se muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. Também já vimos que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Não é? Então, temos aqui já uma pequena diferença entre uns e outros. A pergunta 75 diz assim: é certo dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Será que o instinto diminui à medida que as nossas faculdades intelectuais aumentam? E a resposta é não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia. E, às vezes, com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. Então estamos aqui a dizer que o instinto nunca se engana. A linha A diz assim: porque a razão nem sempre é um guia infalível. E a resposta é: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Está aqui os grandes males do homem. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, como o instinto não raciocina, já que a gente pensa e pensa constantemente, podemos pensar errado, podemos escolher errado. E tem aqui uma nota que diz assim: o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita pelo facto de as suas manifestações serem quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de apreciações e de um ato deliberado. O instinto varia nas suas manifestações segundo a espécie e as suas necessidades. Nos seres que têm consciência, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele alia-se à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Voltando para Gênesis, ainda no capítulo 3, que é o capítulo do bem e o mal, e temos aqui no ponto 13. Ponto 13, vamos ler aqui o terceiro parágrafo, que diz assim: aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há um cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro, impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as preocupações que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa,
a sua previdência das eventualidades são atos de inteligência. E mais à frente, no ponto 18, diz assim: sendo o instinto um guia e as paixões as molas, agora estamos a falar principalmente do instinto e das paixões, que é uma parte muito importante também. E diz assim: sendo o instinto um guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e esta se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre estes dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom, pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquecer-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário da intensidade da natureza, conforme as individualidades. São úteis como estimulantes até à eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Agora, o ponto 19 diz assim: o homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Então, o instinto é diferente das paixões. E as paixões que estamos aqui a falar são todos aqueles sentimentos e emoções que nós temos, como o sentimento de inveja, o sentimento de ciúme e todos os outros sentimentos, tudo isso que nos faz sofrer, são as paixões. Essas dependem do nosso esforço fazer domar elas, fazer com que elas não se sobressaiam. Já o instinto, como diz aqui no texto, à medida que a inteligência toma conta do corpo, o instinto vai se enfraquecendo, mas ele nunca desaparece, não é? Ele nunca desaparece, porque numa situação de perigo, não é a inteligência que fala, há um instinto que fala para nós fugirmos, por exemplo, nós desviarmos, escondermos-nos. Mas à medida que o ser vai ficando cada vez mais inteligente, esse mesmo instinto vai se tornando cada vez mais inútil ou vai se aniquilando, não é? Sim, vai se tornando cada vez mais inútil, vai se diminuindo, porque o ser está cada vez mais inteligente. Não é? Então temos aqui as diferenças entre o instinto, entre a inteligência e entre as paixões. Próxima quarta-feira estaremos juntos aqui no estudo do Livro dos Espíritos. E até lá, seja feliz.